A estrutura sintagmática nua é essa ideia, né, de que nós não precisamos da teoria X barra mais. Né? Nós estamos minimalistas, nós estamos recorrendo a, a uma maneira diferente de olhar para o quê? Para os níveis barra. Nós tínhamos antes os níveis barra pré-figurados, inclusive se dizia, né, que você tinha que desenhar todos os níveis barra mesmo que aparecesse só um elemento. Por exemplo, se o sintagma nominal fosse só menino, né? Se eu tiver uma frase do português brasileiro como menino gosta de empinar pipa, né? Menino aí, sintagma nominal sujeito. Menino eu teria que, né, de acordo com o que diziam, né, na realidade eu teria o molde pré-fabricado, mesmo que eu não tivesse nenhum modificador ao lado dele, eu teria que dizer que ele projeta, né, ele é um elemento N, o N projeta N barra e o N barra projeta NP, né, que é uma coisa meio, é isso que dá um certo grau de complexidade. Os níveis barra, aqui nessa visão, não precisa mais ter essa ideia de que eu tenho que projetar tantos níveis. Eu só teria a projeção do N, né? E aí eu teria que dizer, poxa, mas como é que eu identifico? Porque a ideia dos níveis uma barra, duas barras, né? É para dizer o quê? Que eu tenho um nível superior, que é a ideia exatamente da projeção. Então eu tenho nível mínimo, nível máximo e nível intermediário. Ora, eu tenho que reinterpretar essas noções porque a noção de projeção ainda é válida, né? Porque a endocentricidade, de início, é uma propriedade da linguagem. Pelo menos na gramática gerativa se considera que sim. Então eu vou ter que reinterpretar isso agora dentro dessa nova teoria da estrutura sintagmática nua. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou determinar os níveis barra por traços, eu posso determinar de duas maneiras, né? A maneira que era feita na teoria X barra era por meio de traços categoriais. Eu dizia, olha, eu tenho um molde pré-fabricado, tem esses traços, que estão os traços 0, nível barra, nível 2 barras, ou P, né? E acabou. Aqui agora eu não tenho mais como usar esses traços categoriais, porque se considera que eles são muitas vezes redundantes também, como no caso que eu mencionei do menino, empina a pipa. Eu vou ter que fazer uso de propriedades relacionais. O que quer dizer? Eu tenho que olhar para o que está ao lado desse núcleo do sintagma, para identificar se ele é uma projeção mínima, máxima ou intermediária. Eu continuo tendo tudo isso, mas a definição agora fica sendo essa daqui, né? Projeção mínima x0 é um item lexical selecionado da numeração. Projeção máxima é um objeto sintático que não projeta, acima dele não tem mais nada. E a projeção intermediária x barra é um objeto sintático que não é nem o x0 nem o xp, ou seja, está no meio termo. É assim que eu posso interpretar de uma maneira em termos de propriedades relacionais. Então, estou olhando para o núcleo olhando para os seus elementos ao redor. E eu considero, então, a tese da endocentricidade forte, que diz o seguinte: núcleos projetam estrutura via relações de complemento, modificador e especificador. Uma expressão estabelecerá uma relação gramatical local. Quais são as relações gramaticais locais? Especificador núcleo, modificação ou complementação, que é núcleo-complemento. Modificação é a relação de adjunção. Com o dado núcleo H, né, de head, só se está imediatamente contido em projeções de H. Então, essa é a tese da endocentricidade forte, que embute, de certa maneira, com um princípio
que eu preciso ter essa tese, né, de alguma maneira, já que eu não tenho mais endocentricidade embutida na teoria. Mas eu tenho que ter algum princípio que diz que ela existe, tá? É, bom, o fato, aí nós temos aí, como é que eu vou determinar funcionalmente os níveis barra? O fato de que complementos, especificadores e adjuntos têm de ser sintagmas segue de sua relação com o dado núcleo, tá? Questiona-se a própria relação entre nós terminais e itens lexicais. Então, o que que isso quer dizer? Nós temos, na realidade, é, é, antes, né, na teoria X-bar, nós tínhamos essa relação que ainda era um resquício lá da teoria padrão, né? Como nós vimos, na teoria padrão, primeiro eu desenhava a árvore como esqueleto e depois eu inseria as palavras. Então você vê que aqui eu tenho o rótulo, né? Aqui corresponde à palavra. Esse rótulo, na verdade, funciona como nó terminal. E a palavra desculpa, é o item lexical que está pendurado nesse nó terminal. É como se fosse assim: o galho, né, da árvore termina num ponto e abre aquela folha. Isso aqui é a folha. Agora, nós estamos questionando exatamente a necessidade de ter essa distinção aqui, né? Se é uma propriedade Mary, seu nome, por que que eu preciso fazer corresponder Mary ao nó terminal in, entendeu? Então, por que que eu não posso imaginar que a árvore, no fundo, é isso aqui, né? Que o que eu faço é juntar palavras, né? E aí isso me remete, né, exatamente à operação concatenar, concatenação, merge. Por quê? Porque eu concateno palavras. Não, eu não tenho mais esqueletos de árvore, eu não tenho mais NP, eu tenho palavras. Quando eu quero falar uma frase, eu seleciono as palavras que eu vou falar. Eu vou falar a frase Mary saw John. Eu vou selecionar Mary saw John. E eu tenho que agora combinar essas palavras. Saw e John vão formar uma projeção. Essa projeção é o quê? Quem é mais importante, entre aspas? Quem orienta aqui? O verbo ou John? Então nós temos só, né? Depois eu concateno Mary com só. Quem orienta quem projeta, né? É Mary ou só? É o predicado só. E aí nós vamos discutir melhor como funciona essa ideia. E é exatamente essa representação aqui que vocês têm que reter como a ideia do que seria a estrutura sintagmática nua. Quer dizer, a ideia de nua, quer dizer, eu não preciso de ter um rótulo, que seria essa roupa, na frente de cada palavra, identificando que tipo de palavra é. Não precisa mais. Eu posso ir com a roupa do corpo, não com a mão no bolso. Quer dizer, a palavra, ela mesma ali, é que projeta a estrutura sintática. Faz mais sentido pensar dessa maneira, né? Aí eles vão discutir, né, que é muito relevante para essa noção da estrutura sintagmática nua, compreender a operação concatenar, que é merge em inglês, né? E aí eu sempre faço também, né, quando eu trato desse assunto, penso, né, na noção do Lego, né, daquele jogo Lego. Então, o que que você tem? No Lego, normalmente você seleciona, né, peças do jogo e você une peça a peça, né? Você pode até juntar três peças num bloco, mas você tem que juntar duas a duas, né? No caso, se você tiver um bloco maior, você já tem duas peças unidas. Você quer juntar uma terceira, você pega essa peça já unida para pega a outra, né? Então você sempre, por isso que a tradução do termo merge, eu pelo menos gosto mais de usar o termo concatenar.
e não combinar. Tem gente que usa combinar também. Mas eu acho que concatenar fica mais clara essa noção de 2 a 2. Né? E nós vimos um pouco sobre essa operação no capítulo 2, né? Que essa operação concatenar surgiu a partir da eliminação da estrutura profunda. Né? Essa operação combina itens lexicais a partir da numeração, que é o quê? Aquele conjunto de elementos que a gente seleciona do léxico para formar frases. Eu vou construir um sintagma a partir de 3 tarefas. Né? Primeiro eu tenho que combinar elementos diversos, depois eu tenho que rotular a combinação resultante, eu tenho que impor uma ordem linear aos elementos combinados. Esse último ponto será deixado para outro capítulo do livro. Né? A gente não vai tratar aqui da questão da ordem linear. Ela acaba sendo... Algumas vezes a gente discutiu sobre essa questão da ordem linear e finalmente no minimalismo se percebeu que ela merece um capítulo à parte, que ela não é tão simples assim. Então, vamos ficar só com as duas tarefas. Né? Primeiras, combinar e rotular. Eu preciso dessas duas coisas para construir um sintagma, sem pensar na questão da ordem linear. Se eu pegar uma frase simples, como Mary looked at John, quer dizer, Mary olhou para John, eu tenho essa seguinte configuração de sintagmas. Né? Tem um sintagma menor, que é o sintagma preposicional, sintagma verbal maior, com um nível intermediário ali. Sem considerar, né, o IP. Né? Mas aí eu vou começar por onde? Eu vou começar pelo sintagma preposicional, que é o nível lá embaixo. Porque eu entendo também que a árvore se constrói de baixo para cima. O nível que está mais encaixado é o primeiro para o qual eu vou olhar. Então eu vou olhar primeiro para o fato de que eu tenho a preposição at e o sintagma nominal John. Eu tenho que selecionar esses dois elementos do léxico, da numeração, né? Melhor dizendo. E eu vou combinar os dois para formar o sintagma maior at John. Só que até aí é simples, né? Só que quando eu vou aumentando, né, isso vai se complexificando. E a gente vê a questão do quê? Aí é que a gente vê a necessidade de rotulagem, rotulação, não sei. E que vem com a hipótese da endocentricidade forte, sobre a qual nós falamos antes, né? Que é aquela que diz que um elemento, né, é complemento ou especificador de outro se ele é parte de outro. Nós vimos isso agora há pouco. Essa hipótese coloca em questão se rótulos são mesmo necessários. Então, considera-se que rótulos são necessários como traços de design ótimo. Né? Sem eles, o sistema dificilmente saberia o que conta como relação local. Então, a gente tem aqui a continuação daquela derivação. Né? Então, a gente tem agora o sintagma. Eu tenho que considerar o seguinte, que at John, não adianta só eu combinar at John e ficar com esse pedação aqui. Né? Eu tenho que dar um rótulo que me diz o que é esse cara. Esse rótulo vai ser o quê? Vai ser o at. Que vai me dizer, aliás, que isso é um sintagma preposicional, indiretamente. Né? Porque se eu sei que at é uma preposição, indiretamente eu sei que isso é um sintagma preposicional. E, uma vez que eu tenho esse sintagma preposicional, eu posso combinar mais um elemento, como naquela ideia do jogo do Lego. Eu estou querendo construir uma coisa maior, mas eu tenho que ir parte a parte. Agora eu vou pegar o verbo looked e eu vou combinar. Eu vou formar o que é um sintagma verbal, porque o rótulo desse negócio todo vai ser looked e não at. Eu tenho duas opções, ou at ou looked. Qual dos dois vai combinar? Esse ou esse? Então, vai ser esse. Depois, finalmente, eu tenho esse pedação todo que é looked at John, né? E eu vou fazer uma combinação com Mary. Qual dos dois vai projetar? Vai ser looked, porque é o verbo que seleciona Mary, não o contrário.
Então eu tenho que decidir isso. Então, finalmente, a estrutura toda seria um conjunto de pares ordenados, né, desse tipo. Se eu for pensar em termos de conjunto de pares ordenados como na matemática, eu teria isso aqui. Então, Lucht, que na verdade isso aqui é uma outra maneira de representar o que é a árvore, né? Eu tenho o Lucht é quem projeta, embaixo dele tem Lucht e Mary. Na verdade, não estou olhando para a questão da ordem de palavras. Lucht e Mary, né? Embaixo de Lucht, eu tenho Lucht, et. Embaixo de et, eu tenho et, John. Basicamente isso que eu estou falando. Então, essa ideia da rotulação é questionada no texto se ela é realmente necessária. E o texto vai chegar à seguinte conclusão, que sim, eles são necessários como traços de design ótimo, porque como é que o sistema vai saber, né, especialmente quando tem uma construção complexa como essa, quem vai projetar? O sistema dificilmente saberia o que conta como relação local também, né? Aquela questão, quando eu tenho um sintagma grande, naquele caso do rinoceronte, o rinocerontes jogando no mesmo time, o que é o núcleo se eu não tenho informação lá marcada, rotulada? Né? É como imaginar assim uma cesta básica. Né? Então a gente tem as pessoas que compram cesta básica no supermercado, tem um monte de coisa ali dentro. Né? Mas se essa embalagem é opaca, ou seja, se ela tem uma embalagem que não deixa ver o que tem dentro, e eu não tenho um rótulo dizendo que aquilo é uma cesta básica, eu vou ter um pacote desse tamanho. O que aquilo é? Eu não sei. Pode ser só arroz, só feijão, pode ser só óleo, não sei. Né? Então, é mais ou menos essa ideia do rótulo. Né? E aí eles continuam, né, com a ideia da operação concatenar e as implicações que isso tem para, para a ideia da adjunção. Tá? E aí eles dizem o seguinte, que adjuntos, né, são uma coisa complicada na teoria, na gramática gerativa, inclusive os textos do Chomsky dos anos 2000, no minimalismo mais recente, voltaram muito a essa questão, inclusive mudou um pouco, a cada texto mudou um pouquinho, né, como ele tratou. Tem uma autora chamada Liliane Reichmann, que as pessoas no Brasil falam Heigmann, que inclusive trouxe uma metáfora do adjunto como sendo semelhante a uma varanda. Como assim uma metáfora da varanda? Quando você está numa varanda, você está dentro ou fora de um apartamento? As duas coisas, na verdade, né? Você está dentro, mas ao mesmo tempo você está fora. Então, como captar esse fato, né? Na teoria da agência ligação, na teoria X barra especificamente, da teoria da agência ligação, eu interpretava isso no sentido de que o adjunto ele é contido, porém não dominado. Relembrando que isso quer dizer, numa representação como essa em 70, em que houve movimento de núcleo, o que é movimento de núcleo? O verbo se movendo para o núcleo de flexão, de dentro do sintagma verbal. O que é que ele cria? Aqui eu estou representando só o sintagma T, de tempo, né? Que é uma instância do núcleo de flexão. Ele vem para o núcleo de tempo e ele se adjunge. Como é que eu sei que ele se adjunge? Porque ele está dominado. Ele está dominado por essa instância do T, mas não está dominado por essa. Então eu sei que o verbo aqui está adjungido, que ele não é o núcleo do tempo. O núcleo do tempo vai estar abaixo aqui desse elemento aqui. Né? Então em português seria cantamos, a raiz, né? Depois que ele se move, a raiz vem tá aqui embaixo desse V, cante, e o amos está aqui, embaixo desse cara. E isso forma um núcleo complexo que é cantamos, que está embaixo disso tudo aqui. Então, aqui eu estou olhando para o nível morfológico. Né?
Mas eu sei que isso é um adjunto por causa disso, porque ele está contido e não dominado. Como é que eu soluciono esse problema dentro do minimalismo? Se eu não tenho mais essa ideia de que o adjunto é resultante, né, de uma duplicação daquele núcleo, aquela história toda que a gente aprendeu. E aí o Chomsky vem, na verdade, em 95, né, no primeiro livro chamado The Minimalist Program, com essa ideia do para-ordenado. Né? O que isso quer dizer? Quando eu tenho a projeção do sintagma verbal, um sintagma verbal do tipo bater, né? Bater em João, que em inglês é um verbo, bater é verbo transitivo direto. Então, por exemplo, Mary hit John hard. Mary hit John. Maria bate em João, no João. Hit John forma um sintagma verbal, né? E se eu quiser acrescentar um adjunto, Mary hit John hard. Mary bate no John forte, né? Aqui, hit John, tá claro, né? Eu faço uma concatenação merge de bater com John. Eu sei quem projeta, que é um rótulo dessa estrutura, é o verbo, certo? Que ele cria um sintagma verbal. Agora, quando eu tenho um adjunto hard, que é bater forte, hard, junto com o verbo, esse sintagma verbal, projeta o quê? Quem projeta é o hard ou é o verbo hit? Pelo que a gente aprendeu, vocês já vão saber, só faz sentido que seja o verbo, que, né, na verdade, é um modificador do sintagma verbal. Então, não é ele que projeta, não é ele que solicita as coisas. Inclusive, ele pode ser retirado da frase. Hard, né? Como é que é uma maneira de eu representar isso? Então, ele vem com essa ideia de que aqui no rótulo dessa estrutura toda, não pode estar o verbo hit, porque eu entenderia que isso aqui é um especificador do verbo. Por exemplo, seria tipo um complemento, um especificador, alguma coisa desse sintagma verbal. Não pode ser isso. Então eu vou imaginar assim, olha, eu dobro o, o elemento que está aqui no sintagma verbal e coloco hit, hit, formando o para-ordenado. É mais ou menos a mesma ideia, só que um pouco diferente dessa ideia de estar contido, mas não dominado. Mas muda um pouco o cenário, né? Se eu não fizesse isso, não teria uma maneira de eu distinguir especificadores de adjuntos, né? Vocês vão dizer, mas eu sei que hard é um adjunto, porque tudo bem, mas em termos da estrutura não teria como fazer isso, né? É, e aí, na realidade, nessa altura, há uma discussão, né, nos textos minimalistas dos anos 90, 95, por aí, de que os adjuntos são relegados a APF, né, um componente estilístico. Ou seja, estaria uma coisa meio secundária, não seria assim a sintaxe um componente assim central da sintaxe, seria uma coisa que é meio que deixada de lado, colocada embaixo do tapete, etc, etc. Depois, nos textos de 2000, só fazendo parênteses, né, de 2000, 2004, no minimalismo mais recente, o Chomsky fez uma alteração em que, em vez de dizer que o núcleo do sintagma verbal digamos, é como se ele é copiado, né, e for um par ordenado, hit, hit. Ele diz, na verdade, que nós temos um par ordenado formado por hit, hard, tá? Que é o que a gente chama de pair merge. Isso forma uma estrutura de adjunção. Então ele muda um pouco a maneira de explicar isso, que eu acho que até faz mais sentido. Quer dizer que há uma cópia do núcleo hit que forma hit-hit.
Então, voltando, né? Então, essa é a ideia da estrutura sintagmática nua. Ela está altamente dependente da noção de concatenação, da operação merge, porque eu digo que a partir da concatenação eu não preciso mais ter a ideia de um molde pré-fabricado, aquela história toda, né? E aí eu posso agora revisitar as propriedades da estrutura sintagmática que nós vimos antes, que estão relacionadas à teoria da regência e ligação. Lembrando que a proposta do livro é o quê? Utilizar a teoria da regência e ligação como benchmark. O que é benchmark? Como padrão mínimo de qualidade. Então, nós vimos isso no primeiro capítulo do livro. Por exemplo, eu sou um consumidor de agasalhos de frio, blusas de frio. Eventualmente eu compro uma blusa de frio. Olha, eu quero ter uma blusa de frio que tenha um padrão mínimo de qualidade, que é o quê? Ele tem que me proteger do frio, tem que ser bonito, tem que ter um tecido resistente, né? Ele tem que ser lavável numa máquina de lavar, né? Porque se eu colocar na máquina de lavar e ele desbotar, alguma coisa assim, perder a cor e tal, é, não me interessa, né? Porque hoje em dia todo mundo usa máquina de lavar. Então, essas são algumas propriedades características que eu tenho como necessárias para comprar um agasalho. E a gente tem as propriedades que nós vimos no começo da lição, que a gente atribuiu características que são captadas pela teoria X-barra, que são o quê? Ramificação binária, endocentricidade, a propriedade de ter uma única mãe, etc. E nós temos que nos certificar que mudando a teoria, ou seja, deixando de lado a teoria X-bar para uma teoria mais simples, mais minimalista, se essas características vão se manter. Porque se não se mantiverem, é melhor voltar atrás e ficar com aquele agasalho velho, né? Então a gente está tentando, digamos assim, eu sempre comprei um agasalho com tais características, agora eu quero um agasalho mais simples, mas eu quero me certificar que esse agasalho vai ter aquilo que eu preciso. Então, a ramificação binária, ela segue da própria operação concatenar, né? Então, eu tenho garantido que esse princípio da ramificação binária é verdadeiro? Sim, porque eu tenho que merge é uma operação que, por natureza, né, é um princípio, né? Uma concepção a priorística. Ele só se realiza de dois em dois. Então, para formar um objeto complexo como L, um marcador sintagmático L, eu tenho que passar primeiro pelo nível K, marcador sintagmático K, que primeiro concatenou alfa e beta. Depois eu tenho que concatenar o elemento gama para formar o elemento L. Tá? Depois eu tenho a característica da endocentricidade, que deriva da interação entre o princípio de último recurso e a natureza assimétrica de relações gramaticais locais de núcleo complemento, spec head e modificação. Tá? Então, na realidade, a endocentricidade ela seria um epifenômeno, que a gente chama, né? Ou seja, não é que ela é um princípio, eu tenho um princípio da endocentricidade, mas indiretamente, considerando o princípio de último recurso. O que é o princípio de último recurso? Ele diz que as operações só ocorrem se necessárias. Tá? É, e, e a natureza assimétrica de relações gramaticais locais. O que é a natureza assimétrica? Quando eu concateno dois elementos, como aqui nessas representações, vai ter um elemento que é o rótulo, ou seja, um que vai dominar o outro, em termos, né? Então, inclusive, isso vai formar um problema para quando a gente tem uma árvore maior assim, né? A gente pensa lá no final da árvore, que é o último nível, que é esse alfa e beta aqui, né? Que é o nível mais encaixado. Que a gente vai ter uma situação assim, opa, aqui eu tenho dois elementos que estão no mesmo nível hierárquico, né?
Então, aparentemente, a gente teria que dizer assim, tem um nível aqui que hierarquicamente está no nível menor, alguma coisa assim, para que eu entenda minimalisticamente que eu tenho uma assimetria entre os dois, tá? É mais ou menos essa a ideia, né? A operação de último recurso é entender que eu só tenho movimento, concatenação, se, é, isso é necessário para que haja um licenciamento da, da, dessa estrutura. E eu tenho a projeção de uma única mãe. Essa projeção é requerida pela condição de extensão, que nós vimos lá atrás. Você lembra da condição de extensão que eu digo o seguinte: um elemento, eu só posso concatenar um novo elemento no topo, na raiz da árvore, que na verdade a árvore, lembrando, a gente representa de cima para de ponta cabeça, né? A raiz está em cima. Eu só posso concatenar um elemento aqui em cima. Eu não posso concatenar no meio. É mais ou menos a ideia do Lego. Eu não posso concatenar um Lego, digamos que eu tenho um bloco de Lego assim, eu não posso querer assim, eu fiz tudo isso e esqueci de colocar uma peça do Lego aqui no meio. Não posso fazer isso, né? Eu já fiz aquele blocão de Lego, eu tenho que colocar ele na ponta. Então é mais ou menos a mesma ideia. Se eu fizer uma árvore a partir dessa 77A, quiser fazer uma árvore como 77B, eu vou estar quebrando a condição de extensão, porque eu vou estar fazendo com que a árvore cresça para os lados e não para cima, né? Então, é mais ou menos essa a ideia, né? Então, isso significa, em resumo, que as propriedades da estrutura sintagmática que eu tenho que manter a partir daquilo que foi identificado a partir da teoria da regência e ligação, eu tenho a manutenção dessas propriedades aqui, né? Bom, aí eu tenho a operação movimento e a teoria das cópias. Isso é só um adendo, na realidade, ao capítulo, porque a noção básica do capítulo 3 já terminou. E nós já vimos um pouco sobre isso, né? Que existe a operação movimento e que ela está atrelada à noção de cópia, o que a gente chama de teoria de movimento por cópia. Então a gente tem aqui uma relação dessa teoria de movimento por cópias com a noção de estrutura sintagmática nua. Por quê? No minimalismo, o deslocamento é uma propriedade das línguas humanas, tá? O deslocamento é visto como uma conjunção de duas operações menores, a operação copiar e a operação mover. O movimento envolvendo cópias respeita a condição de inclusividade. O que isso quer dizer? Nós já estudamos. Antigamente, na teoria da regência e ligação, nós tínhamos que prever a existência de vestígios. O que é o vestígio? A teoria dizia o seguinte, né, que o elemento se movia, de fato, ele deixava um vestígio na posição de base. E eu tinha uma coindexação entre o elemento movido e o vestígio. Eu tenho dois problemas. Primeiro, que o vestígio é uma categoria nula, que é criada durante a derivação, e as coindexações também, é um negócio que aparece durante a derivação. Ora, isso não respeita a condição de inclusividade, que nós vimos que é o quê? Aquela condição que diz que eu não posso criar elementos novos no meio de uma derivação. Eu não posso criar categorias nulas, índices, nada disso. E nem seria uma palavra do nada no meio de uma derivação. Tudo que eu tenho para trabalhar tem que estar previsto na numeração, que é aquele conjunto de palavras lá que eu seleciono a partir do léxico. Então, quando eu digo que o movimento é feito a partir de cópias, o que eu tenho, na verdade, eu não estou criando nada de novo, só estou copiando elementos que já estavam na numeração. E, na realidade, quando eu começo a concatenar elementos a partir de uma numeração, o que eu faço é cópia. Todo o tempo estou fazendo cópia. Não é que eu retiro o elemento da numeração.
Eu tenho ali, eu faço uma xerox, como se fosse assim, e digo assim, olha, está aqui. Vamos concatenar esses dois elementos. Na realidade, quando eu faço um movimento, o movimento vai acabar sendo um tipo específico de concatenação, não é verdade? Porque o que eu faço? Eu vou fazer uma cópia e vou concatenar em outro lugar, aquele elemento que é lá em cima. A diferença é que essa cópia eu não estou fazendo da numeração. Eu vou fazer uma cópia de um elemento que já está na árvore, certo? Então é como se fosse assim, eu tô fazendo encadernação de um livro. Para encadernar um livro, né, para fazer uma cópia de um livro inteiro, eu tenho que fazer a cópia de cada página e depois encadernar essa página. Digamos que eu estou fazendo isso, estou fazendo cópias, estou encadernando essas páginas a páginas. Só que eu percebi que, sei lá, eu concatenei uma página lá atrás, que na verdade é a capa do livro. Então, na realidade, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que copiar a capa do livro que já estava encadernada, copiá-la e colocá-la lá na frente. Para eu não ter que me desfazer. Se eu tenho a regra, na verdade, que eu não posso me desfazer de nada que já foi encadernado. Então, é mais ou menos essa a ideia, né? Do movimento enquanto implicando uma concatenação. Daí vocês veem a importância da operação concatenação dentro do minimalismo, da operação merge. E aí eu tenho que explicar por que é o alvo do movimento que projeta, né? Essa é uma grande questão que é discutida no texto. Ou seja, quando eu tenho aqui a frase "A man arrived", do verbo que às vezes significa "um homem chegou", de um verbo inacusativo como chegar, o que eu tenho? Eu tenho esse processo, né, que eu anteriormente já tinha concatenado esses elementos para formar o sintagma flexional TP. No momento em que eu tenho o movimento do sintagma o homem, o que eu tenho? Uma cópia do sintagma nominal, o homem. Então eu copio esse sintagma nominal que já estava lá na estrutura, como se fosse a ideia da encadernação do livro, que eu quero copiar uma coisa que já tinha sido encadernada. E eu concateno o sintagma nominal no sintagma proposicional. E eu fico com duas cópias. É como se fosse um homem chegou, um homem. A questão de por que eu tenho só a realização de uma cópia e não de duas, isso é uma questão que fica para o nível de representação da estrutura fonológica. Forma fonética, FF, ou PF em inglês. Tá? Agora, a questão que está sendo debatida aqui nesse ponto é por que o alvo do movimento que projeta é o alvo do movimento que projeta. Quando eu movo um homem, não é o sintagma nominal um homem que projeta e diz que essa sentença toda é um sintagma nominal. Não. O que eu tenho, na verdade, é ainda um sintagma flexional. Né? E aí tem uma explicação para isso em termos dos princípios, inclusive da tese de endocentricidade forte, condição de endocentricidade, né? Aqui que foi mencionada antes. Então, para que eu tenha a noção de que isso é um especificador, né, do TP, eu tenho que considerar que é o T que projeta, né, quando eu tenho uma concatenação entre um homem e T, que é o núcleo de flexão. É o T, é a flexão que projeta, porque a flexão, requer um especificador. Né? Então, é uma propriedade inerente da flexão que ela requer um especificador. Mas não é uma propriedade inerente de um homem que ele requer ser um especificador de um núcleo. E com isso tem essa questão de que uma derivação não se lembra de operações mais anteriores. Tá? Então, assim, nesse momento da derivação, é como se tudo que está antes e está abaixo da árvore é invisível para aquilo que está acontecendo.
Isso que a gente chama de cadeias marcovianas em matemática, que é mencionada no texto. Cadeias marcovianas é um princípio da matemática e estatística que é aplicado aqui, aplicado em computação, né, de que eu posso entender, ah, compreender uma cadeia complexa, né, a partir das propriedades dos últimos itens da cadeia. No caso, não estou falando de cadeia, estou falando aqui de um marcador sintagmático. Bom, então, essa é a historinha, basicamente, do movimento por cópia, e alguém vai questionar, né, essa questão da realização de mais cópias. E, na verdade, é uma previsão que a gente tem que, se eu estou dizendo que, pela condição de inclusividade, isso pode acontecer em PFLF, e que essa questão de apagar uma das cópias é uma questão do componente fonológico, eu prevejo, né, que em alguma situação, algumas línguas ou situações, será possível que haja mais do que uma cópia aparecendo na mesma frase. E, de fato, há muitos exemplos desse tipo, né? Tem um livro, inclusive, que foi editado pelo Jairo Nunes com o Norbert Korfer, que é um pesquisador americano, que se chama The Copy Theory of Movement, quer dizer, a teoria de movimento por cópia. E eles vão explorar exemplos como esse que estão em 83, da língua Afrikaans. O Afrikaans é uma língua de base germânica, que é falada na África do Sul. É muito próxima do holandês, mas, por estar na África do Sul, sofreu influência de línguas faladas ali na África do Sul, como as línguas bantas. Então vocês veem que nessa língua então é mais ou menos semelhante ao português brasileiro, né, que é uma língua de base românica. A gente inclusive a chama de português brasileiro. É muito semelhante ao português europeu, porém que sofreu muita influência, provavelmente, de línguas aqui faladas no Brasil, como línguas africanas, línguas indígenas. Tem algum debate até que ponto que as línguas indígenas realmente influenciaram o que a gente considera como sendo português brasileiro. E você vê um exemplo como esse, né, em que eu tenho metvi, het-i, no, ver, geze, metvi, etsari, gedog, metvi, gan, yantrou. O que eu tenho aqui? With who have you now again said? With who did Sari thought? With who go young Mary? Quer dizer, quem você disse, quem você disse agora de novo? Quem você agora de novo disse? Quem, né, ou com quem Sari pensou com quem Ian vai se casar? Ou seja, o sintagma interrogativo com quem, metvi, ocorre 3 vezes na mesma oração. É interessante, vocês vão dizer, por que 3 vezes? Né? Porque nós temos oração subordinada e isso até expressa exatamente a previsão que é feita na gramática gerativa de que o sintagma preposicional, quando se move de dentro de uma oração subordinada, ele tem que parar na borda daquela oração subordinada antes de ir para a posição final. Então, essa língua é um exemplo disso, né? Que mostra que essa teoria não é uma loucura total, não é uma complicação desnecessária essa ideia de que há cópias envolvidas no movimento. E tem uma vantagem, mesmo para as línguas que não apresentam cópia, que é que podemos lidar com o fato de ligação no minimalismo. Como assim? Nós vimos isso, inclusive, num exemplo, no exercício, anteriormente. Quando eu tenho um exemplo como Which picture of himself did John see? Nós temos a concepção de que Which picture of himself se moveu da posição de objeto para a borda da oração, periferia esquerda da frase. O que eu tenho aqui na realidade? Né? Na teoria da regência de ligação, eu tinha a noção de que o movimento se fazia assim, pelo vestígio. Aqui eu vou considerar que which picture of himself se move, né? Aqui eu estou considerando que ela se move inteira. O sintagma nominal inteiro, que inclui o sintagma interrogativo which picture.
E isso faz com que eu possa explicar o fato de que himself é, é ligado por John, que aliás é um requerimento, né? É uma exigência da teoria de ligação. É uma teoria da uma exigência da teoria da ligação que eu tenha a, a, eu tenha essa ligação aqui ocorrendo. O pronome himself, né, anáfora, na verdade, tem que ser ligado por um antecedente sintático nominal. Bom, então, em resumo, nessa lição apresentamos uma proposta de estrutura sintagmática minimalista baseada na informação de rótulos e estrutura sintagmática nua. É importante lembrar que a notação de vários textos, mesmo minimalistas atuais, se vocês forem ver, ainda vão utilizar vestígios e árvores semelhantes a que nós tínhamos na teoria X-barra. Isso é feito por conveniência, né? Porque muitos softwares e muito mais, como aqueles que nós usávamos para a representação lá da árvore na internet, eles ainda estão baseados naquela noção da estrutura sintagmática tal como era feito na teoria X-barra, né? Mas eles não quer dizer que por isso que eles usem essas notações, eles ainda consideram essa teoria X-barra, tá bom? Simplesmente pode ser por uma simples questão de simplicidade notacional. E com isso, pessoal, terminamos o nosso curso. Agradeço a vocês por terem ficado até o final. Não é um tema fácil, né, a sintaxe gerativa, mas enriquece muito a nossa visão sobre sintaxe, né? É uma teoria que tem ainda muita importância, né, na discussão de linguística atual, né? Apesar de ter suas limitações, como toda teoria. Até mais então. Um abraço.